território. Cada país do mundo tem isso. É assim que eles existem, tendo um lugar para existir. Alguns são grandes, outros são menores, e alguns não concordam sobre qual território eles e seus vizinhos deveriam ter. Então, temos disputas territoriais. Para simplificar muito, esses são casos em que dois países reivindicam a mesma porção de terra e não conseguem concordar sobre quem deve ficar com ela. Na maioria dos casos, um deles conseguiu o que queria. Neste vídeo, vou abordar algumas dessas disputas territoriais na Europa. Depois, provavelmente farei vídeos assim para América, Ásia e África, se houver uma boa resposta de vocês e vocês quiserem que eu faça. Começando com Olivença, disputada por Portugal e Espanha. Olivença é uma cidade situada em uma seção disputada da fronteira Portugal-Espanha. O território é administrado pela Espanha. Portugal não reconhece a soberania espanhola sobre o território, com base em sua interpretação do Congresso de Viena de 1815, um tratado que a Espanha aceitou, mas aparentemente nunca seguiu. Isso remonta a algum tempo, todo o caminho de volta para, você adivinhou, Napoleão, um homem que parece estar na origem de metade dos problemas na Europa. Em 1801, a Espanha declarou guerra a Portugal, no que foi chamado de Guerra das Laranjas. As forças espanholas foram instigadas pelo governo da França a declarar guerra aos portugueses porque eles eram o último aliado remanescente dos britânicos no continente europeu. Portugal recusou-se a romper sua longa aliança com os ingleses e, assim, as tropas francesas e espanholas invadiram. A lealdade de Portugal foi recompensada pelos britânicos que os ajudaram na guerra, mas insuficientemente para vencerem. Os portugueses conseguiram vencer o conflito na América do Sul, mantendo sua colônia do Brasil, mas perderam na Europa. E uma dessas perdas significativas na Europa foi a cidade de Olivença. Este conflito também preparou o cenário para as guerras peninsulares, nas quais Napoleão invadiu a Península Ibérica, avançando para aquele tratado de 1815 que reconfigurou a Europa após a queda de Napoleão, onde está escrito no artigo 105 que as potências reconhecem a justiça das reivindicações de Portugal e do Brasil sobre a cidade de Olivença e os outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801. Mais de 2 séculos depois, o problema segue sem solução. Um fato curioso é que a bandeira do município é estilizada com o modelo de bandeira municipal portuguesa, apesar de ainda estar sob o domínio espanhol. A Espanha também tem outro problema territorial, mas desta vez com o Reino Unido e Gibraltar. Este problema não se refere ao território inteiro. Pelo que eu entendo, a Espanha reconhece a soberania britânica sobre Gibraltar. Esta é uma questão de onde a fronteira deveria estar. Isso remonta aos Tratados de Utrecht de 1713, que se seguiram ao fim da Guerra de Sucessão Espanhola. Nesse contexto, basta saber que um dos resultados da guerra foi a Grã-Bretanha ser a principal beneficiada. Alguns dizem que esses tratados marcaram o ponto em que a Grã-Bretanha se tornou a principal potência comercial europeia. No artigo 10, a Espanha cedeu os portos estratégicos de Gibraltar e Menorca, dando à Grã-Bretanha uma posição dominante no Mediterrâneo Ocidental. A disputa aqui, aparentemente, é sobre a interpretação do tratado, que, apesar de conceder o território aos britânicos perpetuamente, também afirmou que Gibraltar seria cedido à Grã-Bretanha sem qualquer jurisdição territorial e sem qualquer comunicação aberta por terra com o país ao redor. Pelo que entendo, os britânicos interpretam isso como nós possuímos Gibraltar e seus portos, mas não o território ao redor, enquanto os espanhóis interpretam como vocês só possuem os portos, não a terra de Gibraltar ao redor deles. Portanto, a disputa é basicamente sobre o quanto de Gibraltar os britânicos deveriam ter. O próprio Reino Unido também tem alguns conflitos territoriais, ambos envolvendo a Irlanda. O primeiro é sobre a ilha Rockall, que também é reivindicada pela Dinamarca e Islândia. Este lugar é literalmente uma rocha no meio do oceano, então não sei por que querem reivindicá-lo, a menos que tenha a ver com obter a posse das águas territoriais ao redor. 4 países reivindicam. O primeiro são as Ilhas Faroe, que como território autônomo da Dinamarca são representadas por ela. Os faroenses reivindicam para ter direitos sobre a plataforma continental na área do Mar de Hatton-Rockall. A Islândia não reivindica a rocha em si. No entanto, eles reivindicam uma prateleira continental estendida também e, portanto, são contra outras nações possuírem, para que eles possam usá-la como desculpa para bloquear a expansão de sua área marítima. A Irlanda e o Reino Unido costumavam reivindicá-lo pelos mesmos motivos. Isso causou um problema na delimitação de suas zonas econômicas exclusivas.
Britânicos e irlandeses assinaram um acordo que simplesmente ignora a existência da rocha, superando o problema dessa forma. Mas a Islândia e a Dinamarca contestam este acordo. Mas aparentemente a Organização das Nações Unidas afirma que rochas que não podem sustentar habitação humana ou vida econômica própria não terão zona econômica exclusiva ou plataforma continental. Uma convenção que os 4 países assinaram, mas ainda assim estão em disputa por algum motivo. O outro é Carlingford Law, uma disputa entre o Reino Unido e a República da Irlanda. Parece ser um pouco de um resquício da disputa territorial da Irlanda do Norte com os irlandeses. Este lugar é um fiord glacial, ou entrada de mar, que forma parte da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Para simplificar, é meio que um lago entre as 2 cidades, e uma das cidades é da Irlanda do Norte, e a outra pertence à República da Irlanda. Parece que eles tiveram dificuldades para dividir o lago, então, em alguns pontos, cada lado o reivindicou por completo. Existem vários pontos ao longo da fronteira entre as 2 ilhas onde, ao que parece, ocorrem problemas semelhantes. Passando para alguns grandes. A disputa do Egeu entre Grécia e Turquia. A disputa do Egeu é um conjunto de controvérsias interrelacionadas sobre soberania na região do Mar Egeu entre Grécia e Turquia. Aparentemente, durou desde a década de 70 e 2 vezes, já resultou em momentos de verdadeira crise perto do surto de hostilidades militares, especificamente em 1987 e 1996. Pelo que eu pude entender, isso não é tanto sobre terra quanto é sobre mar e ar. Essencialmente, eles discutem sobre tudo aqui. Águas territoriais, espaço aéreo nacional, zonas econômicas, mas também a questão dos turcos, querendo que algumas ilhas gregas sejam desmilitarizadas, o que os gregos não aceitam ou concordam. Há também questões de reivindicação de terras. Parece que a Turquia reivindica algumas zonas cinzentas, algumas ilhas que são muito pequenas. Acho que o mar greco-turco tem literalmente milhares dessas e muitas delas são de soberania indeterminada e tanto os turcos quanto os gregos querem reivindicar seu domínio sobre elas. Um exemplo específico são as 2 ilhas de Imia e Kardak que originaram a crise de 1996. Outra grande, que também inclui muitas disputas específicas, é a Rússia e a Ucrânia. Rússia e Ucrânia têm pelo menos 3 grandes disputas territoriais, se não mais. A primeira e maior é a Crimeia. Em 2014, as forças russas ocuparam e anexaram a península da Crimeia. Eles realizaram um referendo em que os resultados levaram à anexação russa, mas a comunidade internacional e a Ucrânia não reconhecem a validade dele e o declararam ilegal. Outra questão é o Mar de Azov, essa pequena parte extra do Mar Negro. Aparentemente, deveria haver jurisdição mútua compartilhada entre os 2 países, mas em 2014 também, navios russos impediram a marinha ucraniana de entrar nele. Há também algumas pequenas ilhas no mar, que ambos os países reivindicam e não concordam. Além disso, o problema generalizado com toda a fronteira. Aparentemente, desde 2001, a Rússia tem adiado o estabelecimento de uma fronteira oficial fixa com a Ucrânia, e desde 2014, a possibilidade disso acontecer parece ainda menor. Se queremos falar sobre um grande número de disputas territoriais, bem, não procure mais, porque é a área de conflito favorita da Europa, os Balcãs. Eslovênia e Croácia têm alguns problemas. Croácia e Sérvia disputam não apenas toda a sua fronteira, mas também as ilhas de Sarangrad e Vukovar. Croácia e Montenegro disputam a pequena península de Preclava por ser uma localização estratégica no Mar Adriático. Croácia e Bósnia lutam pela península de Klek e pelas 2 ilhas habitadas de Velikskol e Malikskol. Sérvia e Bósnia, provavelmente entre outras coisas, disputam a aldeia de Sastavci, que está localizada em um município sérvio, mas fica imediatamente a leste da aldeia de Medurekje, que é um exclave da Bósnia. E nem entramos na questão do Kosovo novamente, uma área com muitos conflitos territoriais. França e Itália também disputam a região do Mont Blanc. Mont Blanc, que significa Montanhas Brancas, é a segunda montanha mais alta da Europa, nos Alpes. E há algumas questões sobre quem é o dono do cume. A fronteira segue ao longo da escala da montanha entre a Itália e a França, mas no topo eles a disputam. Oficiais italianos afirmam que a fronteira segue a bacia hidrográfica, dividindo o cume entre Itália e França, enquanto oficiais franceses afirmam que a fronteira evita o cume, tornando-o apenas território francês.
A partir de 1416, toda a montanha estava dentro do Ducado de Savoia. Em 1723, o ducado adquiriu o Reino da Sardenha, com este reino, então, participando da unificação italiana. Mas, em 1792, um exército revolucionário francês dos Alpes apreendeu Savoia e criou um departamento de Mont Blanc. 4 anos depois, Savoia foi formalmente cedida à França, e neste tratado ficou estabelecido que a fronteira deveria ser ao longo dos picos das montanhas. A questão é, o pico deve ser interpretado como sendo francês ou como parte de ambos os países. Há também uma pequena disputa entre a Alemanha e a Holanda, mas ela meio que foi resolvida. É sobre a fronteira da Baía de Dallard. Eles discutem sobre onde exatamente a fronteira deveria ser na água. Mas em 1960, eles assinaram um tratado concordando em discordar, aceitando que cada um tem uma visão diferente sobre o assunto, mas que o desacordo não é realmente importante e não deve ser uma desculpa para o conflito. Uma maneira bastante saudável e positiva de lidar com um desacordo. Eu também incluí a região do Cáucaso neste vídeo, porque do meu ponto de vista, ainda é meio que Europa, ou pelo menos faz mais sentido para mim incluí-los aqui do que com a Ásia. Armênia e Azerbaijão têm algumas disputas sobre a região de Nagorno-Karabakh e as áreas ao redor. Aparentemente, esta região é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas controlada pelo Nagorno-Karabakh, apoiada pela Armênia e é, portanto, também conhecida como a República de Artsakh. Isso ocorre porque a região é predominantemente povoada por armênios, e quando os dois países se tornaram independentes em 1918, ambos a reivindicaram. Ainda no Cáucaso, há a questão das disputas territoriais da Geórgia com a Rússia, com os problemas específicos da Abcásia e da Ossétia do Sul. Internacionalmente, a maioria dos países reconhece a Abcásia como uma região da Geórgia, mas a Geórgia aparentemente a vê como uma república autônoma. Basicamente, os russos apoiam a independência local contra a Geórgia. A Ossétia do Sul, oficialmente parte da Geórgia, tem separatistas reconhecidos e apoiados pela Rússia. Também existem algumas disputas históricas que foram resolvidas, como as Ilhas Åland entre a Finlândia e a Suécia, a Polônia e a Dinamarca, sobre partes do Mar Báltico. Esta só foi resolvida em 2018. A Irlanda do Norte entre o Reino Unido e a Irlanda, alguns casos nos Bálticos entre esses três, e a Rússia, até mesmo um entre a Itália e o Vaticano sobre o Passetto di Borgo, uma passagem elevada que liga a cidade do Vaticano ao castelo em Roma, e muitos, muitos mais. Felizmente, a maioria desses foram resolvidos e, além disso, a maioria dos que vimos são disputas pacíficas, que esperamos sejam totalmente resolvidas e acordadas também. Então, essas são algumas das maiores disputas territoriais na Europa. Felizmente, tem estado em paz há décadas agora, com algumas infelizes exceções. Embora tenhamos aprendido lições trágicas da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ainda não estamos livres de riscos. Devemos considerar as pequenas disputas territoriais como irrelevantes, definitivamente não valendo qualquer tipo de conflito. Obrigado por assistir a este vídeo. Se quiser, inscreva-se e deixe um comentário se quiser que eu faça este tipo de vídeo para outros continentes. Além disso, me avise se eu negligenciei ou esqueci de alguma outra disputa territorial importante na Europa. Até a próxima para mais informações gerais.